dificuldades. Mas, meu amigo Ivo, obrigado aí por ter tido a paciência. Vou precisar falar sobre isso aqui, né? Com certeza. Eu acho que é importante para a gente, porque, como eu falei agora há pouco, o Estado ele depende realmente muito de recursos, né, provenientes da União, né, e o município idem, né? O município vive de muito pouco na gestão de recursos, né? Do ISS nós não temos tanto. Então, tanto o tesouro estadual como o tesouro municipal estão lá com os cofres lá embaixo mesmo, né? E olha que tanto o município como o Estado precisam repor, né, os seus recursos humanos, ou seja, as pessoas estão se aposentando, tem que ser feito concurso, tem que fazer para poder justamente restabelecer aí o equilíbrio em relação à prestação de serviço. E com que dinheiro paga esse povo? É um desafio. É verdade. Mas olha, obrigado por estar aqui, né? Eu inclusive te agradeço, né? Eu sei que você tem muito trabalho para fazer e domingo sempre é uma coisa especial aqui, né? Mas eu gosto de estar aqui nesse horário porque eu entendo que as pessoas estão em casa almoçando, mas estão escutando, estão vendo, né, em relação ao programa. Então, obrigadão. E me conte aí, quais são as novidades que nós temos hoje, que a Prefeitura vai fazer? Eu sei que tem muita obra, né? Com certeza. Boa tarde a todos. Obrigado, Paulo, pelo convite. Muito obrigado aí por estar aqui. É uma honra poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Você falou aí sobre recurso federal e realmente o município ele depende muito das emendas parlamentares do Tesouro Federal, né? Do Tesouro Federal da União, porque a maioria dos nossos projetos, você sabe muito bem disso, hoje são projetos federais. E aí nós estamos fazendo um trabalho muito grande hoje na Prefeitura de Macapá para sempre manter todos os projetos aprovados e aptos para execução. E esse trabalho ele parte de duas frentes. Sempre tem o lado político, você sabe disso, os diálogos que precisam acontecer, mas uma equipe técnica por trás que vai lá e faz acontecer, né? Então hoje nós nós já tivemos várias reuniões. Eu sempre atendo muito a comunidade também, né? Sempre ouço os comentários todos e tudo mais. E hoje nós temos uma equipe muito grande, multidisciplinar, que você sabe disso, que está trabalhando o tempo todo para aprovar esses projetos. Nós precisamos aproveitar o que vem de recurso federal para que nosso município ele capitalize esse recurso e transforme isso em desenvolvimento econômico, em geração de emprego e renda e dê o resultado de obras novas, obras municipais entregues para a população. Então nós estamos com muitas frentes hoje de trabalho e eu vou falar um pouquinho aqui contigo sobre as obras prediais, entre aspas, né? Porque nós temos duas frentes na prefeitura. Uma subsecretaria específica dentro da Secretaria de Obras de Pavimentação, que trabalha só com os recursos de pavimentação, asfalto, e uma outra que eu que cuido, que são obras prediais, UBSs, escolas, creches, feiras, que nós temos inaugurado muitas feiras populares, né? Isso atinge totalmente o desenvolvimento econômico na nossa cidade. Passarelas de madeira, nós precisamos revitalizar 1/3 da população macapaense vive em área de ressaca de alguma forma. Né? É uma população muito grande. Eu vou até entrar numa conversa contigo sobre essa questão das áreas de ressaca. É assim, por exemplo, essas vias que estão aqui próximas, né, da ressaca do Chico Dias, né, que é essa ressaca aqui da área da Zona Sul, tem algumas áreas que elas foram aterradas, né? Inclusive colocada, por exemplo, aqui na 24 de julho, foi feita a ligação entre o Novo Buritizal com o Muca, né? Eu pergunto, nessas áreas onde existe, digamos, uma quantidade grande de água aqui no período de chuva, onde se é feito a rua, existe de certa forma ali mesmo que colocando aquelas manilhas, mas são pequenas, né? Existe o represamento da água, é por isso mesmo que aqui na Timbiras ocorre o tempo todo aquele alagamento ali. Eu pergunto para você, não seria muito mais cabível fazer pontes de acesso, limpar? Olha só, o que eu, uma vez conversando com um professor aqui da Universidade Federal do Amapá, que inclusive lá na universidade tem projetos, inclusive TCC ali, maravilhosos que falam a respeito da área de ressaca. Sim. Né? Na época que eu era presidente da Associação de Moradores aqui, passei 6 anos aqui no Novo Buritizal, eu discutia muito a respeito dessas áreas de ressaca, até porque eu fazia levantamento fotográfico aéreo direto, né, dessas áreas aqui. E eu ficava preocupado em relação
ao crescimento desordenado, ocupação da área de ressaca, e aquelas áreas que estavam, digamos assim, nas beiradas de rua, estavam começando a ser asfaltadas, porque o sonho do cara que está morando numa área de ressaca é ter ali aquela área de ressaca dele ser aterrada. Então, ou seja, o cara não sabe o mal que está fazendo, porque é área de resfriamento, né? Então ele represa a água e depois tem esses problemas todos que você sabe, que é terrível esse período. Ou seja, nessas áreas, primeiro, é uma pergunta só para você, eu não sei se cabe a você responder isso aí, né? Mas é uma pergunta que eu tenho vontade de fazer para o secretário, né? Mas já que você está aqui, é o sub, então vai para você. Tá? Primeiro, desalojar o pessoal que está dentro do canal, certo? Seria interessante tirar esse povo do canal e colocar para esses novos residenciais que estão sendo feitos, e não permitir que ninguém, digamos, construa de novo lá. E nesse perímetro que está ali passando a água, tirar aquele aterramento e fazer uma ponte de ligação, porque a água passa de boa por baixo. Aí nós teríamos aí um canal livre, né? Como acontece com o canal da Mendonça Júnior, acontece com o canal do Berol, né? Exatamente. E por que a gente não faria isso aí? Tu achas que é muito caro para fazer isso? Não. O que falta até o momento, Paulo, para a gente conseguir ter iniciativas como essa e conseguir pensar cada zoneamento desse, na arquitetura, na Universidade Federal, a gente estuda muito essas áreas de ressaca, porque faz parte da nossa história hoje e está cada vez mais presente no nosso cotidiano, né? Essas invasões que ocorrem. Dá para começar isso a partir de um grande plano de macrodrenagem, um plano de macrodrenagem que até hoje está sendo desenvolvido no momento pelo Estado, né? Foi contratado esse plano, esse projeto, grande projeto de macrodrenagem que pense a drenagem de toda a cidade de uma vez só. A partir de um projeto de macrodrenagem que todos possam seguir de forma ordenada, eu digo todos, os poderes municipais e estaduais, de forma ordenada, coesa e conjunta, nós conseguimos começar a pensar cada zona. Então, é isso que nós precisamos hoje, desse plano, para que possamos pensar a drenagem, porque para as áreas de ressaca são destinadas às drenagem do município. E é uma zona muito grande da cidade, é uma porcentagem muito grande que tem áreas de ressaca, né? Então nós precisamos desse plano para que todos trabalhem de forma conjunta, porque não adianta o município resolver um pedaço aqui, e o Estado trecho, esquecer. E o Estado não está compatível, ou ir lá quebrar. Você vê muito isso nas pavimentações. Nós realizarmos uma pavimentação, e na época da CAES, agora CSA, espero que mude isso de alguma forma, ir lá e quebrar para fazer alguma manutenção de forma desordenada em desacordo com o município. Então essa comunicação precisa acontecer. Nós estamos totalmente dispostos a construir isso juntos por parte da prefeitura, porque hoje, ainda há pouco, eu vim para cá, eu vim de uma área de ressaca. Nós conhecemos a situação de quem mora, nós reformamos as passarelas, porque políticas como essa de pegar a população, colocar num conjunto habitacional, ou fazer pontes e tudo mais, e resolver essas questões, elas são extremamente caras para o município, são caras para o Estado, de qualquer forma. Então, enquanto isso, nós não podemos esquecer dessa população, deixar de lado, elas precisam de uma atenção. Então, nós cuidamos dessa reforma, dessas passarelas, para que elas vivam ali de forma coesa, com acessibilidade, enquanto se planeja essa macrodrenagem que precisa acontecer para que a gente consiga pensar esses habitacionais e pensar essas passarelas, essas pontes que você fala, para que nós não venhamos a gastar dinheiro e depois ter que reinvestir por não ter compatibilidade com um plano maior. Eu entendo você perfeitamente em relação a isso, até porque eu falo isso, olha, eu não tenho nada contra o pessoal que mora em ressaca, mas tenho muito para aquela pessoa que sabe que tem um canal e faz a casa dentro do canal. Olha, isso é uma sacanagem muito grande. O cara sabe que não pode ser feito ali dentro do canal e faz só para poder justamente tentar garantir um espaço no conjunto habitacional. Isso não se faz, isso aí. Eu acho que aí, quando o Ive fala em relação aos entes, eu gostaria muito de realmente de ver o Tribunal de Justiça, Ministério Público, né, Prefeitura do município, governo do Estado e Polícia Militar e os outros, tudo com um projeto só, pensando na melhoria do nosso Estado, melhoria do nosso município de Macapá, né? Porque
algumas vezes a pessoa de má fé ela faz aquilo ali. Algumas vezes a pessoa ela ganha também, um outro exemplo, a pessoa ganha um apartamento no residencial e vai para lá, passa um mês, depois aluga e volta para a ressaca. Ou seja, eu acho que tem que encontrar uma maneira coesa e bem, digamos assim, bem equilibrada e punitiva para que essa pessoa ela possa ser penalizada. Porque senão você está ali, como sempre ouvi o meu pai dizer, né? Você vai estar enxugando o gelo. Não dá. O Estado não tem recurso financeiro para poder bancar, servir de babá para muita gente aí que está fazendo essa situação de mau gosto. Então, as áreas de ressaca eu entendo que o município ele pode muito bem, juntamente com o Estado, pensar em desobstruir os canais e fazer uma linha pena para que as águas elas possam desembocar na ressaca Chico Dias até chegar ali a Lagoa dos Índios, né? E fazer, eu posso dizer assim, dar um exemplo prático como aconteceu no canal do Jandiá, que foi totalmente desocupado ali e está ali. Ou seja, está provado por A mais B que quando a gestão pública quer fazer, faz. Ou faz por bem ou faz na porrada mesmo, né? Então, mas foi feito. Então, acho que nós temos que criar amor pelo nosso Estado, pela nossa cidade. Se nós não tivermos tomar uma decisão que seja enérgica para poder fazer isso aí, não vai ter governador nenhum que dê conta do Estado, não vai ter prefeito nenhum que dê conta do município, porque o tempo todo as pessoas vão estar dizendo, não voto mais em você, vão estar servindo ali como chantageando por causa do voto, mas quando chega na época da eleição ficam se vendendo. Então, eu acho que isso aí é o seguinte, vamos levar a sério, né? Se nós levarmos a sério o nosso Estado, olha, governador, prefeito que levar a sério e não aceitar a corrupção, tenho certeza absoluta que vai ter voto positivo das pessoas de bem dessa cidade, né? Agora, para aquelas pessoas que ficam simplesmente canalizando o voto, aí é sacanagem isso. Então, é por isso que eu vejo assim, né, que nós precisamos realmente mudar essa matriz de pensamento. Senão nós vamos o tempo todo e vamos estar enxugando gelo. Vocês podem ter toda a boa vontade de poder fazer, digamos, obras bonitas, o cara vai lá e quebra. Isso não dá. Então, começa por aí, né? Mas a Claudomiro de Moraes, como é que está? É uma obra municipal, né? Ela paralisou por qual motivo? Exatamente. Nós, como eu te falei, existem duas frentes de trabalho, né? A pavimentação e as obras prediais. Eu trabalho mais especificamente com as obras prediais, mas eu posso te dar um parâmetro sobre a Claudomiro. Assim que nós assumimos a gestão, a partir da gestão do prefeito Furlan, nós identificamos que existiam algumas inconsistências de projetos que precisavam ser sanadas. Nós revisamos os projetos para que a Claudomiro como um todo tivesse uma padronização que seguisse o plano de mobilidade municipal. Nós temos um plano muito maior, nós revisamos esse plano, estamos trabalhando não só a Claudomiro, mas ele lá faz parte de um conjunto de mobilidade urbana que nós estamos implantando na cidade para que melhore. Você viu, exemplo, a entrega da Aníbal Barcelos, a pavimentação que fizemos e aquela travessia de forma totalmente em comunicação com o IPHAN, no caso. Então, nós sempre fazemos as intervenções com todo o licenciamento e toda a regularização necessária. E na Claudomiro, estamos fazendo essas adequações para que não tenha de forma alguma pendência, alguma divergência de projeto, porque drenagem é coisa séria. Eu não posso errar qualquer ponto da drenagem municipal, que isso vai gerar, na época de chuva, o resultado de alagamento em algum ponto que não estava ali não existia, entendeu? Se caso eu erre, então eu não posso errar. Então, estamos fazendo essas adequações junto à Caixa Econômica Federal e logo estaremos terminando esses serviços. Vai ter a ciclovia que estão... Eu estava no projeto a ciclovia, né? Porque o que a gente vê hoje, por exemplo, porque para cá, para a Zona Sul, né? Eu vou falar da Zona Sul que eu conheço mais, né? Vou esquecer a Zona Norte ali, mas eu sei que tem muito ciclista. Nós temos... Provavelmente nós tenhamos aí centenas de milhares de magrelas aí sendo utilizadas no dia a dia, né? Então, primeiro, em relação a Claudomiro de Moraes, né? Nós temos uma quantidade de carros sendo utilizada no dia a dia muito grande. Aí os pontos, por exemplo, pontos de travessia de rua,
é que me desculpe, mas mesmo que seja legal, mas estou com saudade da lombada, porque não tem segurança, a criança não tem. Nós temos aqui, por exemplo, aqui perto da Feira Maluca, no outro lado tem aquela escola Elita Nunes, que quando o cidadão ele vai atravessar para poder pegar seu filho no outro lado da rua ali, ele pena, mano. Entendeu? E os caras não param, Ive. Entende? Então ali, ou seja, não dá para colocar um sinal. Aí você tem que colocar um guardinha da guarda municipal que ele fica lá, mas é só aquele momento, depois vai embora. Aí para completar, nós temos a feira que é terça, quinta terça e quinta e tem a feira de domingo, né? Ou seja, fica largado, então é cada um por si. Ou seja, aí nós temos as motos, né? Tem as bicicletas que não têm a ciclovia, né? Então o passeio central também não tem nada regularizado, a gente não sabe nem o que vai ser colocado ali. Então realmente ali tem um bocado de coisa para ser feita, né? Tem um desafio muito grande, que esse tipo de adequação que nós estamos fazendo, porque nós temos que pensar o projeto de mobilidade urbana pensado para todos os usos. Então, eu vou te dar um exemplo. Você falou aí de 2 feiras que existem na Clodomiro. Nós já inauguramos a Feira da 13, né? A prefeitura, como todo, inaugurou. Ficou muito bom. Parabéns, inclusive, para o prefeito. É um modelo aberto, e nós estamos fazendo hoje a intervenção na Feira Maluca. Nós estamos abrindo a fachada lá da Feira Maluca para ficar mais ventilado, mais adequado, para os feirantes trabalharem, para ficar mais chamativo. E aquela parte de trás lá, tem alguma coisa para ali, aquele projeto? Nós já temos um projeto para lá, nós estamos pleiteando um recurso federal para esse projeto, porque ali é uma área muito vasta, né? Atrás da Feira Maluca tem muitos comerciantes. Eu vou te dar um depoimento meu aqui rapidinho, que os caras da Feira Maluca, tomara que eles não tenham ouvido isso aí, o pessoal lá de trás. Mas quando eu era presidente da Associação de Moradores, eu fiz um projeto para lá e pedi para o Roberto Góes tirar todo mundo de lá, entendeu? Rapaz, para não ficar ninguém ali, para ficar só para poder fazer feira. Ali era para fazer uma feira para colocar caranguejo, peixe, era carne, né? Aí depois separado, depois outra parte só frutas, hortaliças e as demais produtos, mas tudo separado, né? Para não misturar uma coisa com a outra, né? E com um prédio administrativo padrão, tudo fechadinho, bonitinho, né? Todo o pessoal com seus boxes bonitinho, mas sem moradia. Sim. Entendeu? Então, o prefeito ele tem um contato muito grande com os feirantes hoje, né? Ele sempre teve esse contato, ele sempre passa isso para a nossa equipe, que o diálogo ele é essencial em cada projeto. Pode, né, ter Paulo? certeza. Então, até na arquitetura, cada projeto, cada pensamento, cada concepção precisa ser em cima de muito estudo sobre a área e muito diálogo com quem vai usar. No caso do projeto público, é exatamente com quem vai utilizar, quem vai ficar naquele espaço, no caso do feirante, ou que tipo de produto vai se vender. Então, esse tipo de análise a gente precisa fazer o tempo todo, e o prefeito nos chama para comunicar, para conversar com a comunidade. Lá tem muito feirante e tem gente morando. Por exemplo, eu concordo com você. Nesse caso aí especificamente, eu sou a favor de que as pessoas que estejam ali trabalhando na área como feirante, venda de produtos ou galinha, tudo, permaneça. Agora, o pessoal que vende ferro velho, roupa e tudo, não foge completamente ali o objetivo. Então, realmente tem que procurar um outro local. É desagradável, mas infelizmente nós temos que pensar o seguinte, é uma feira, né? É uma feira que, a não ser que quisesse fazer ali um espaço só para poder colocar para venda de roupas e tudo, eu não sei se caberia aí, mas eu acho que fugiria do objeto, né? Hoje nós já estamos finalizando, em fase de finalização, um projeto para aquela feira especificamente, já fizemos esse levantamento de que uso está ocorrendo hoje, essa determinação de quem vai utilizar a feira, quem vai ser realocado e tudo mais, ela sempre ocorre nas secretarias fins, né? Então, no caso de feiras, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Centrade, que está com um novo gestor, né, o secretário Cirilo, e ele está fazendo esse diálogo, ele é muito bom nesse diálogo, inclusive, tem feito esse diálogo com os feirantes, e a gente precisa sempre trabalhar algo que seja factível para aquele espaço, que tenha sucesso em seu pleito, né? Então que seja uma feira que seja utilizada, que tenha uso, que não seja... em Macapá, especificamente, nós já tivemos muitos projetos que ficaram
zonas mortas no meio da cidade. Vou te dar um exemplo. Projetos que realmente... A Feira Maluca, vou dar o exemplo da Feira Maluca. A Feira Maluca foi feita como um grande galpão, né? Os boxes têm mais paredes altas, assim. E aí, estudando em meios feirantes e dentro da nossa equipe mesmo, nós entendemos que as feiras tem que ter sua cobertura para evitar chuva, mas tem que ser mais abertas para ter ventilação cruzada. Nós temos que ter cuidado com a drenagem da feira, porque ali tem venda de peixe, caranguejo, na maioria das nossas feiras públicas. Então nós temos que cuidar desses espaçozinhos para que não fique com algum tipo de odor, seja de fácil limpeza. Os boxes não podem ser altos, então as pessoas têm que se ver para poder ventilar também e para poder entender o contato humano. Então, os nossos projetos hoje, eles todos são pensados da seguinte forma. Existe um planejamento muito grande, só que esse planejamento ele resulta em obras eficientes, né? Então nós estamos entregando vários tipos de intervenção pela cidade. Entregamos parquinhos públicos em áreas que antes eram lixeiras viciadas. Entregamos as passarelas que nós comentamos, entregamos vários tipos de feiras em locais diferenciados no plano grande de feiras que estamos fazendo. E cada local que estamos fazendo tem tido muito sucesso em seu pleito, porque nós entendemos muito bem o uso. Você está falando aí que tem ferro velho, né, que se vende lá e tudo mais. Esse tipo de análise a gente faz, a gente conversa, vê se é o ideal a pessoa ficar, se não, a gente verifica de que forma a gente vai contribuir para aquela pessoa, para que ela de forma seja transferida para outro local de trabalho, mas sem prejudicar o trabalho dela, porque então ela muda a atividade dela. A gente tem que pensar em todos, né? No desenvolvimento econômico, a gente tem que pensar no comerciante microempreendedor. Então, nós precisamos pensar de forma conjunta com a pessoa, sem prejudicar o uso daquele espaço e sem prejudicar a atividade fim daquele comerciante. Olha, eu entendo o seguinte, que o problema todo é em relação à questão da utilização do espaço. Eu acho que o Ivo está contemporizando isso de uma forma assim bem, digamos assim, bem sutil, né? Como a gente não faz parte da gestão, então fica mais fácil de poder falar. Mas eu entendo assim, feira, ela não pode ter determinadas atividades que fogem do objeto. A gente vai, por exemplo, ir para uma feira para poder comprar frutas, hortaliças, né? No caso as verduras, ou então comprar uma carne, um peixe, assim por diante. A outra coisa é que as feiras, por exemplo, no caso da Feira Maluca, venda de peixe tem que ser dentro da feira. Nós temos que colocar o feirante dentro do seu estabelecimento. Aí o que a gente vê é que a Feira Maluca, né, ela fica atrás e o pessoal começa a vender o peixe no calçadão, na frente dela. Aí, ou seja, para que gastou tanto dinheiro, né, para poder fazer um galpão, colocar todo mundo nos seus devidos lugares e o pessoal vai lá e faz a barraquinha e leva lá para fora, né? Essas coisas que a gente tem que ver, porque lá fora, pessoal, a garantia ela é mínima. É carro passando, coisa, como é que se diz, é poeira e tudo. Eu acho que tem que ir para dentro da feira e nós temos que nos acostumar a comprar os nossos produtos dentro da feira. Eu acho que, por mais que seja um pouco mais aberto e tudo, mas o calçamento ele foi feito para o passante, para o pedestre, né? Não pode fazer ali o calçamento para poder fazer uma grande feira a céu aberto. Senão, não tenho razão de ter gastado tanto dinheiro num galpão e procurar fazer os boxes como já foi feito. Então, esse é meu ponto de vista na qualidade de consumidor, certo? E em relação à questão da feira em si, eu acho que cabe ali realmente fazer uma estrutura muito legal e, evidentemente, conversar com todo mundo para procurar, quem quiser procurar se readequar para poder a gente, é claro, ter um local que seja mais humano, um local que dê para a gente poder justamente utilizar da melhor forma possível. Você mesmo foi, nós tivemos a oportunidade de conhecer feiras municipais maravilhosas fora do Amapá, né? Ali no Paraná, em Santa Catarina, e inclusive elas com ar-condicionado, né? Toda climatizada. Tudo bem, não é o caso que a gente vai querer aqui, mas a gente tem que procurar ponderar em relação a isso, ter um local que seja, no mínimo, higienizado, tudo com um padrão de organização boa. É isso que eu quero. Tá? Mandar aqui um abraço aqui para o Alberto Maciel, né? Obrigado, Alberto, por
David Vidal, que está na escuta do programa também. Obrigado aí. E vamos rapidinho a um break, o meu amigo Giba Café. E vamos lá, rapidinho, ver o que é que... Nós temos aí alguma coisa uma propaganda do Sesc, né? Então vamos lá. Isso. Toda a beleza dessa cidade, natureza bela da Amazônia, transparece em ti no clicar, no acender do flash. Metamorfose, metamorfose. A FEComércio Amapá luta em defesa dos direitos e interesses do comércio de bens, serviços e turismo do Amapá. A nossa missão é garantir melhores condições para o desenvolvimento econômico e social do comércio e valorizar os setores comerciais do Estado. Conheça os nossos serviços em @FEComércioAP no Instagram. FEComércio Amapá. Representatividade, valorização e sustentabilidade. Empresário. O desenvolvimento do Amapá depende da união dos segmentos empresariais do Estado. A ACIA é a instituição pioneira que há mais de 70 anos trabalha em prol do fortalecimento empresarial e do crescimento econômico do Amapá. Venha proteger seus direitos, sendo sócio da ACIA. Acesse www.acia-amapá.com.br ou ligue para 3223-3416. ACIA. A união faz a força. A Ótica Visão tem as lentes e armações que combinam com o seu jeito. Venha conhecer nossos produtos e serviços e ser atendido por nossos profissionais especialmente treinados para atendê-lo com atenção e carinho. Aproveite a linha de armações com 30% de desconto e o pagamento em até 6 vezes nos cartões de crédito. Ótica Visão, na Alameda Francisco Serrano, número 70, entre a Binga Uchoa e Cândido Mendes, no centro da capital. Fone 3222-7712. Toda a beleza dessa cidade, natureza bela da Amazônia, transparece em ti no clicar, no acender do flash. Metamorfose, metamorfose. Voltamos a apresentar Papo de Domingo. Hora certa, 102. São 13 horas e 15 minutos na cidade de Macapá e retornando aqui com o programa Papo de Domingo, nosso convidado Ivo Vasconcelos, que é o subsecretário de obras do município, e dizer para você que se tiver alguma pergunta a fazer, pode entrar aqui pelo Face ou mandar pelo WhatsApp, estaremos aqui à vontade para poder justamente colocar aqui para o nosso subsecretário responder, né? Bom, falar a respeito de obras, né? A gente sabe que o município já não é aquele município tão pequenininho, né, que qualquer coisa que a prefeitura antigamente fazia, né, ou o próprio governo, a gente já sabia, né? Mas agora não, as obras elas acontecem, digamos, lá para a Zona Oeste, lá para o Mar Abaixo, e só quem sabe é eles que estão por lá. Essas obras que acontecem na Zona Norte, que é uma outra cidade, também a mesma forma, e da Zona Sul, lá para a Banda do Zerão Universidade, a mesma coisa, né? E eu pergunto, uma cidade hoje que virou tipo eu posso dizer que é um município-estado, né? Com aproximadamente, eu acredito que nós tenhamos hoje mais de 600 mil pessoas morando na cidade de Macapá. Como é que a prefeitura está procurando trabalhar isso aí, fazendo essa questão do zoneamento urbano, trabalhando as políticas públicas tentando se comportar em relação ao plano diretor da cidade? Porque, inclusive, um plano diretor que, no meu modo de ver, já precisaria ser discutido para poder ser renovado, porque entendo eu que está defasado já, né?
Isso é igual planejamento estratégico, né? Você faz o planejamento estratégico para 20 anos, mas nada impede que você possa discutir ele de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, ou de ano em ano, porque existem as mudanças que são as nuances do nosso dia a dia. Como é que a prefeitura se encaixa nisso, Ivo? Concordo totalmente na tua colocação sobre o plano diretor, porque ele tá realmente, ele é de 2004, né, Paulo? Na época então a cidade de 2000, Macapá em 2004, Macapá em 2022. Inclusive no governo do nosso querido João Henrique, né? Pois é, então existe uma disparidade muito grande, nós vamos completar aí quase 20 anos sem uma reformulação, né, sem uma renovação nesse plano. De forma geral. Mas bora lá. A prefeitura tem pensado a cidade da seguinte forma. Volto a te falar. A gente tem dado muito resultado. Até hoje, nós já entregamos 57, sem contar a pavimentação e passarelas de madeira. Nós já entregamos 57 obras inauguradas. Isso é uma média de mais de 2 obras por mês. É como se estivesse entregando mais de 2 obras por mês. E essas obras estão totalmente espalhadas pela cidade. Como é que nós identificamos isso? Nós temos hoje 3 tipos de obras que nós identificamos na nossa equipe. As obras de pequeno, de médio e de grande porte. As obras de intervenções de pequeno porte são como os parquinhos, por exemplo, mas que trazem um impacto muito grande. Você conhece a passarela do Apertadinho, lá na Fazendinha? Não, só do alargamento ali, né? Do Apertadinho, né? Poucas pessoas conhecem, né? Macapá. Olha, o Giba tá rindo aí. Poucas pessoas conhecem. Então Macapá é tão grande que quase ninguém conhece a passarela do Apertadinho. Mas lá na passarela do Apertadinho, por exemplo, a passarela toda é muito grata à prefeitura de Macapá, porque nós fizemos um parquinho público lá para as crianças. Legal. E essas passarelas têm muitas crianças, né? Você não vê porque elas costumam ficar dentro de casa, mas quando a gente faz um parquinho desse, que é uma intervenção pequena, de ali 10, 15 mil reais, que é um parquinho suficiente para uma comunidade de centenas de pessoas, as crianças ali vão passar a infância brincando, vai fazer parte da infância daquelas crianças aquele parquinho. Então nós fizemos vários parquinhos públicos espalhados pela cidade de baixo custo, de forma que pudesse ser eficiente e durasse, tenha uma durabilidade de anos, usando os melhores materiais, em locais como o Distrito do Coração, o Carmo do Maruanu, nós colocamos um parquinho, nessa passarela que eu te falei, em outras passarelas, que no começo da passarela era uma lixeira viciada. É desse tipo de parque que tem aqui no Novo Buritizal, né? Tem lá no Araxá também, né? Exatamente, nós fizemos alguns parques espalhados, então são intervenções assim que a população que está ali está vendo. Isso, a aceitação do prefeito Furlan, 79% de aceitação, de aprovação, se dá porque nós fazemos muitas intervenções que a população local vê. Então, que fazem toda a diferença. Eu falo de parquinho, eu falo de feira, ainda finalizando o assunto das feiras, né? A Feira Maluca, você falou aí que tem gente vindo para fora. Mas então, na primeira semana do prefeito Furlan, ele foi lá na feira e ele identificou isso. Caramba, a feira ela é abafada, é um projeto original dela, que eu digo, né? Abafado, o telhado era telha metálica, então parede fechada, um galpão fechado, estava abafado, não estava legal de se trabalhar. Tá uma sauna ali, né? Hoje nós estamos fazendo uma intervenção na Feira Maluca para ainda manter aquele ambiente, mas melhorar a ventilação, melhorar a visibilidade. Os feirantes ali estão muito felizes com essa intervenção, porque vai melhorar o número de vendas deles. Nós entregamos terça-feira, agora, semana passada, perdão, a Feira do Caranguejo, a segunda etapa lá da Feira do Shopping Popular. Maravilhoso ali, viu? Ali já é um projeto nosso, da nossa equipe, porque é um projeto com uma cobertura alta, ele tem sua cobertura, então vai dar para trabalhar em época de chuva sem problema algum, mas ele é bem ventilado, é bem arejado. Então, quando nós fizemos essa água aqui por conta do nosso amigo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Então, nós fizemos essa intervenção lá e os feirantes ficaram muito gratos. E aproveitamos para fazer algumas intervenções no Shopping Popular. Shopping Popular, apesar de ser meio aberto e tudo mais, ainda tem realmente, né, meio quente, né, de se trabalhar. Então nós colocamos alguns ventiladores industriais. Então nós entregamos a obra e nós ficamos abertos a diálogo. Porque após o uso de uma entrega de uma obra, quem está usando ali, eles aparecem novas demandas. Vai identificar o que precisa naquele cotidiano. E o prefeito é sempre aberto a ouvir, entender e fazer o que nós podemos fazer como gestão pública. Então, se nós podemos colocar ventiladores industriais para melhorar a ventilação no shopping, ventilação artificial, nós colocamos e os feirantes ficaram super felizes com essa intervenção. São intervenções talvez pequenas que fazem a diferença. Ali, no Shopping Popular, por exemplo, obrigado, Pimentel Júnior, pela água. Obrigado.
No Shopping Popular, eu sei que não dá para mudar por causa do projeto, né? Porque tem que preservar a questão do projeto original, né? Em função justamente porque é uma emenda parlamentar federal, né? Mas qual é a solução que teria ali para poder se fazer, digamos, para dar uma segurança melhor para aquele lojista que colocou o seu material ali? Porque não tem porta sanfonada ali e a própria digamos assim, o layout que foi colocado ali não deixa o vento entrar para dentro do espaço, né? E eu percebi o seguinte, né? Que ali, a solução ali, já que não dá para poder você mexer no layout da fachada, não teria como subir mais aquela fachada ali não, para poder ventilar? É isso que eu tô te falando. Quando a gente inaugurou a Feira do Caranguejo, a gente, semanas antes, já fez algumas intervenções para melhorar o Shopping Popular. Quanto à segurança, nós vamos implantar um ponto específico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico lá no shopping. Assim vai dar uma visibilidade melhor, a gente vai poder colocar a guarda municipal para guardar aquele espaço. Fica melhor de se trabalhar e fica mais seguro para os feirantes. Além disso, nós abrimos novas 4 fachadas, novas 4 entradas com acessibilidade para o shopping. Então, se você for lá hoje, a gente já fez essa abertura. E quanto a recurso federal, nós temos algumas limitações. Você falou, nós não podemos fazer intervenções, mas principalmente intervenções estruturais, que mexam na estrutura. Então, levantar a fachada é uma intervenção estrutural. Mas fazer um recorte de 12,10 por 1,60 para formar uma nova porta, não chega a ser uma intervenção estrutural. A gente tem sempre uma justificativa técnica para respaldar o nosso atendimento, nosso pleito. Então nós fizemos essas aberturas para melhorar a ventilação, melhorar o contato interno com o externo, é necessário para os feirantes. Colocamos os ventiladores, melhoramos a escada estava com alguns problemas que precisava de intervenção, melhoramos o piso, melhoramos a iluminação, então melhoramos os banheiros tinham sido depredados, infelizmente. Fizemos essas intervenções, vamos colocar a central de lá, e com a central de lá, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trabalhando lá diariamente com uma administração ativa, nós conseguimos, por exemplo, colocar a guarda municipal e melhorar essa guarda, né, do patrimônio público. Olha, a questão do banheiro, eu ia tocar nesse assunto, porque a última vez que eu fui lá, os banheiros estavam todos eles depredados. É isso, sabe, Pimentel, que me deixa aborrecido, sabe? Porque você tem uma proposta, né? Ou seja, tanto se lutou para poder ter o shopping popular, ou seja, tirou o cidadão da chuva, tirou o cidadão do meio da rua, aí coloca-se lá. Mas não parece assim que você não consegue saciar, né, digamos, o bem-querer em relação ao investimento. A pessoa não está completa, parece-me, né? Aí, ou seja, mas de vez ela se estimular, procurar agradecer pelo que ela recebeu, né? Porque melhorou a vida dela ali, deu mais segurança para o negócio dela, né? Agora, por exemplo, o que eu notei ali é que o cidadão está ali, parece que na obrigação. Eu entendo o seguinte: se você está lá no Shopping Popular pela obrigação, então não fique, dê a vez para quem quer realmente trabalhar ali, né? E outra coisa, tem algumas pessoas que eu estive lá, inclusive, e ficaram reclamando em função do movimento. Ora, se o movimento do shopping popular, ele só pode ser melhorado se você tiver uma diversidade maior de produtos. Ali é o seguinte, capa de celular e manutenção de celular. Não muda, né? Então, na primeiro box que tu entrar lá, tu vai ser atendido por isso. É um ou outro box que muda alguma coisa. Então, ou seja, se você realmente quer fazer diferente, quer melhorar alguma coisa, então você diversifique seus produtos. Tenho certeza absoluta que você vai melhorar o mix dos seus produtos, você vai vender mais um pouco. Então fica a deixa aí para quem está lá dentro reclamando. Ou seja, mas que o prédio está excelente, né? A única coisa que realmente eu fui a última vez é que os banheiros já estavam depredados. Uma obra nova e os banheiros estavam depredados. Eu acho, Ive, que inclusive, só para completar, que essa depredação, o pessoal lá falava que era justamente por causa dos caras que iam para lá na madrugada, né? E não era da pessoa que trabalhava lá, mas sim das pessoas que iam dormir para lá. Entendi. Né? Então, complementando a tua fala, eu faço convite à população, aos feirantes, quem utiliza dos espaços públicos que estamos entregando. Inclusive, nós inauguramos a segunda etapa do Shopping Popular, que é a Feira do Caranguejo. Foram 20 novos boxes,
foi muito bem sucedida a inauguração, os feirantes ficaram muito felizes, como eu falei aqui. Saíram do sol, né? Saíram do sol, tem uma estrutura bela de se trabalhar, uma feira que nunca foi aplicada aqui antes. Então eu convido realmente a gente se zelar pelo patrimônio público, porque a cada vez que nós fazemos uma manutenção, é um gasto público do cofre municipal. E dinheiro recurso federal, dinheiro nosso. Exatamente, o recurso federal geralmente é para investimento. Então é para novas obras, é para novas ampliações, novas construções. Quando tem uma manutenção, isso sai do cofre da prefeitura. Então eu convido todos a cuidar do patrimônio público, para que evitemos essas manutenções e possamos investir esse dinheiro que hoje é em manutenção, em novas obras, novas intervenções, em novas pavimentações, em novas passarelas, em novos parquinhos, e assim a gente possa melhorar cada vez mais nossa cidade. Posso falar um pouquinho mais, então, falei dos parquinhos, né? Falei das feiras, posso falar que nós estamos chegando várias UBSs hoje na cidade. Mas eu queria só falar a respeito da feira da 1º de maio, como é que está lá? Então, a feira do 1º de maio teve um problema de repasse federal. De fato, o ministério responsável, se não me engano ali é o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele teve um problema de repasse, algum problema específico para esse convênio, que às vezes ocorre. Vou te dar um exemplo, o campo do Mestre Oscar, que nós já terminamos a obra e ainda não foi inaugurado. O campinho lá do Mestre Oscar, ele passou 2 anos sem repasse federal, um campo de R$200 mil. Para o governo federal é um repasse muito pequeno, mas pífio, ainda assim teve um problema de repasse e demorou 2 anos para ser repassado. A mesma coisa aconteceu com a feira 1º de maio. Hoje não tem repasse federal para a feira. E aí quem fica prejudicado é a Prefeitura de Macapá e a população, né, que está esperando essa obra acontecer. É uma obra de R$1.900.000. Então nós já convidamos, já pedimos para a empresa retomar as obras, fizemos um aporte financeiro do recurso municipal para a retomada da obra. Foi retomada a obra faz 3 semanas, porém hoje não tem recurso federal para pagar a obra. Então nós estamos custeando com recurso municipal para que a obra seja retomada, mas para concluir precisamos desse recurso federal implantado. Assim acontece em algumas obras. Como é que vai ser depois que chegar o recurso federal, R$1.900.000? Depois que chega o recurso federal, cai na conta na plataforma Mais Brasil, que é uma plataforma de transparência do recurso federal, do governo federal, junto ao governo municipal, no caso, né, os entes envolvidos. Depois que cai esse recurso, nós imediatamente acionamos a empresa para a retomada imediata da obra. A empresa precisa executar, avançar com a obra para poder receber. Então, obra municipal, é importante esclarecer aqui, só é repassado financeiro para a empresa depois que ela executa o serviço. Então, ela primeiro vai voltar à obra para poder realizar o pagamento. Nós estamos aguardando esse repasse federal para que possamos realmente voltar à ativa 100% da obra. Mas, além dessa feira, nós temos outras. Entregamos a feirinha do Mar Abaixo, por exemplo. É uma feirinha, Paulo, de rua mesmo, mas que o pessoal ali trabalhava, naquela principal do Mar Abaixo, de entrada do Mar Abaixo, trabalhava ali em um ambiente muito insalubre. Então nós pegamos uma área pública no que nós tínhamos, fizemos uma feirinha, e ali é uma feirinha de 10 boxes. É uma intervenção pequena. Só que fez toda a diferença para aqueles feirantes que tiram o sustento deles dessas feiras, entende? Feirinha do Mar Abaixo, fizemos uma feira no Novo Horizonte também. Você sabe, conhece a Feira do Novo Horizonte? É uma feira grande, é um quarteirão inteiro. E cresce cada vez mais. Tem gente que vai de Santana vender lá. Então nós fizemos ali um grande galpão, que era uma demanda antiga dos feirantes, e ali nós fizemos novos boxes, atendemos a todos, foi uma inauguração muito bonita também. Hoje é uma feira muito grande, e quem mora no Novo Horizonte compra lá e sabe que nós fizemos um trabalho muito diferenciado. Além disso, nós temos os trabalhos nos distritos, e aí pouco se fala dos trabalhos nos distritos. Eu vou te dar o exemplo da UBS do Carapanatuba. Tá, vamos falar agora das UBS agora, né? Que inclusive nós temos essa que está devendo aqui, que é do Lélio Silva, que parece que fizeram meia boca, né? E fechou de novo, né? Pois nós estamos fazendo algumas adequações que antes não quero entrar no mérito. Geralmente eu atribuo isso à gestão técnica. Não trato de política, de fato não vim falar de política, mas eu gosto sempre de falar de equipe técnica, composição técnica, porque para fazer uma UBS atendendo a toda a legislação do Ministério da Saúde, nós não precisamos só de um arquiteto ou só de um engenheiro, nós precisamos de um enfermeiro presente, nós precisamos de um doutor, de um médico presente, porque cada consultório ele precisa ele tem uma legislação específica a ser atendida. Então nós estamos hoje fazendo adequações na Lélio Silva, porque nós precisamos fazer uma ampliação para o atendimento
do pleito, né, das pessoas que necessitam da UBS, e além disso nós precisamos adequar as normativas federais do Ministério da Saúde. E essa adequação hoje ocorre, e não só nessa obra, como em feiras, como em escolas, onde for necessário que nós façamos adequações e obras públicas através de uma equipe multidisciplinar, que eu sempre prego isso. As obras não dependem só da Secretaria de Obras. Claro que não. Dependem da Secretaria de Obras junto com uma comunicação muito ativa com a Secretaria de Saúde. Então eu preciso que a minha equipe aqui tenha uma boa comunicação e os projetos da minha equipe sejam de acordo com os projetos que estão sendo pleiteados pela Secretaria Municipal de Saúde. Quem dá a demanda é o enfermeiro, quem dá a demanda é a secretária de saúde, Mas quem dá a como demanda é que é tá o diretor. Hoje nós estamos em obra, nós estamos com por volta de 15% de obra executada e nós estamos fazendo uma ampliação para melhorar o atendimento e transformar que a UBS possa atender um público maior que atendia antes, né? Além disso, estamos fazendo manutenções estruturais, manutenções no piso, no teto, no forro, em todo lugar precisa de manutenção que a UBS necessitou, até porque ela foi muito utilizada, foi um dos grandes marcos na época da pandemia, né? Então, realmente precisa de manutenção, o uso vai gerando manutenção, e é isso que nós estamos fazendo hoje, além de ampliar a utilização dela. Quantas UBS hoje e UPAs hoje têm sob responsabilidade da Prefeitura, inclusive sendo entregue nesse momento? Então, são dezenas de unidades básicas de saúde, não vou te dar o número exato aqui, mas posso te falar que nós estamos inaugurando as UBSs em tempo recorde pela Prefeitura. Nós estamos trabalhando principalmente nos distritos hoje. Então, no município nós entregamos recentemente a UBS do Macapaba, uma Porte 4, naquele projeto modular que você já conhece, que estamos utilizando, que são em painéis, né, steel frame. Sim. Então, algumas obras nós já não estamos utilizando o tijolo convencional, até porque demora, e em época de chuva, e essa época nós precisamos trabalhar também, né? O município de Macapá ele tem essa peculiaridade que são vários meses de chuva intensa. Então, de forma alternativa, nós estamos trabalhando também com modelos de obras pré-moldadas. Eu vou te dar o exemplo de 3 obras específicas aqui na cidade, que são UBS. A UBS Macapaba, que é uma UBS Porte 4, o maior tipo de UBS prevista no Ministério da Saúde que existe, padrão nacional. A UBS Universidade, que ficou implantada lá na Universidade, e a UBS Pantanal. A UBS Macapaba, que é a maior de todas, nós entregamos em 90 dias. 90 dias é uma obra que seria entregue em 180 dias no mínimo se fosse alvenaria. A UBS Universidade nós entregamos em 47 dias. É uma UBS Porte 1, um pouquinho menor, mas nós entregamos em 47 dias. E a UBS Pantanal nós entregamos em 45 dias. Então... ele, não sei se deu para ouvir aqui, ele perguntou sobre a UBS Lélio Silva, por que a demora? Porque ali é uma manutenção. Essas 3 UBS que eu lhe citei agora são construções. Então, às vezes na construção civil, quase sempre, na verdade, uma construção costuma ser mais fácil e mais rápida que uma manutenção, que uma reforma. Te dar um outro exemplo, além da saúde. A reforma do prédio da Prefeitura. Nós estamos reformando o prédio da Prefeitura agora. Nós fizemos uma planilha orçamentária e um planejamento para reformar o prédio, mas e eu já sabia, qualquer técnico que tivesse esse pleito, a reforma da Prefeitura nunca tinha acontecido antes, nunca tinha tido uma reforma. Então, na primeira quebrada de parede de teto, já apareceu muito mais serviço do que se podia pensar. Porque uma coisa é o planejamento de uma obra, outra coisa é a execução. Principalmente numa reforma e numa manutenção. A Lélio Silva, assim que nós começamos a fazer as manutenções, começaram a surgir outros serviços. Porque embaixo de um forro, embaixo de uma parede, nós não ficamos quebrando cotidianamente para ver se tem alguma manutenção a ser feita. Então aparece durante a obra e nós precisamos nos adequar, mas ainda de qualquer forma nós estamos prevendo entregar o quanto antes e ainda esse ano essa obra para a população. Ivan, nós temos dentro dessas obras que a Prefeitura estão fazendo, inclusive são muitas obras, né? É claro que existe assim a vontade de fazer com pouco recurso, né? Algumas vezes até frustrante, né, Pimentel? Porque você tem vontade de poder fazer mais, né? O problema é que é o que eu falei, o que manda na engrenagem, a graxa que você coloca para lubrificar essa engrenagem é o dinheiro. Sem um recurso, tu
tu não consegue fazer nada, né? Exato. E é por isso que eu falo muito sobre economia no programa, porque é para o pessoal entender. Se nós não tivermos uma economia forte e pujante, nada se realiza. Vai ficar o tempo todo com o pires na mão, vai ficar dependendo do deputado federal, do senador, para poder a gente conseguir recurso federal. Olha, nunca se precisou tanto do apoio de uma bancada federal para conseguir verbas para poder fazer com que as coisas possam ocorrer hoje no estado do Amapá do que nunca se viu, né? Mais do que nunca a gente precisa realmente hoje ter um deputado, um senador ao lado para poder a gente ter os recursos para poder realizar as obras, né? Em relação a essas obras, o que é que você acha que, digamos assim, que está se desenvolvendo mais? São os postos de saúde, são as UPAs mesmo que está... Você sabe que você tem as UPAs, você tem as praças, né? Então. Você tem aí as feiras, que era uma demanda antiga, né? Porque as feiras elas pararam, né? Nós tínhamos um corredor de feiras aqui que era um absurdo e de repente foi tudo sucateado, né? Então, essa retomada das feiras que eu acho que é muito importante, né? Extremamente. Em relação às praças, o que é que você tem em relação às praças? Então, hoje nós estamos fazendo, eu posso te falar as praças, como os espaços públicos como um todo, né? Eu vou te falar de uma intervenção que não é uma praça, mas que é um ponto turístico extremamente importante para a cidade, para chamar o turismo, para pensar o desenvolvimento econômico. Eu gosto muito de falar que feira é o principal ponto para aquela movimentação local, mas hoje nós estamos reformando o Trapiche Eliezer Levi. Pô, beleza, o marco da cidade. O Trapiche ele ficou muitos anos parado, né, Paulo? Assim, o do Trapiche Eliezer Levi, só interrompendo você, querido, para o pessoal poder entender direitinho. A prefeitura do município de Macapá, ela foi passada essa responsabilidade para ela pelo governo do estado. O governo do estado se tornou incompetente para poder realizar a obra do Trapiche Eliezer Levi, né, e repassou essa responsabilidade para a prefeitura. E agora está na mão agora do prefeito Furlan, hoje, poder realizar. Espero eu que realmente ele consiga fazer isso. Com né? certeza. Então, falando um pouquinho sobre essa obra. Foi repassado para a prefeitura, o Trapiche, e assim que foi repassado, nós já tínhamos esse conhecimento de que seria repassado, né? Já havia esse comentário, foi dado publicidade a esse repasse, e quando ocorreu, demorou em média 1 mês e meio a 2 meses para nós aprovarmos o projeto no Calha Norte, no Ministério da Defesa, convênio federal. Então foi muito rápido a nossa atitude de já fazer um projeto, já pensar alguma coisa para ali, além de reformar o Trapiche para voltar a funcionar, porque nós entendemos que é um ponto extremamente importante para a cidade, é um ponto turístico. Além de reformar, nós estamos ampliando e nós estamos dando um conceito histórico para o Trapiche, nós estamos colocando o formato do baluarte na ponta do Trapiche. Vai ser um ponto de comércio, um ponto vai ter uma área fechada para exposições de artesanatos, uma área mais cultural, e um ponto aberto de um deck para realmente contemplação. Então, assim que nós recebemos a posse do Trapiche, nós fizemos os projetos em tempo recorde, fizemos uma intervenção em Brasília para que os tenentes do Calha Norte, do Ministério da Defesa, viessem aqui aprovar o projeto, vieram aqui em Macapá, eu tenho registro disso, posso te mandar para você publicar depois, vieram aqui os tenentes, nós fomos no Trapiche, mostramos a necessidade, o quanto era um ponto turístico importante para a cidade, mostramos a necessidade, eles adoraram o projeto, viram a importância, voltaram para Brasília, aprovaram em 2 semanas esse projeto, licitamos, não lembro exatamente quanto tempo demorou a licitação, mas concluímos a licitação foi totalmente aprovada pelo Ministério da Defesa, lá em Brasília, e nós começamos a obra. Hoje a obra já tem mais de 40% de execução, se você for lá, passar lá na frente, né, hoje você vai ver as manutenções já acontecendo. Nós ampliamos a ponta lá do Trapiche, fizemos esse formato do baluarte, fizemos uma ampliação da área coberta. Só para entender, essa parte do baluarte lá, vai ser onde era lá próximo do restaurante? Então, nós pegamos aquela estrutura daquele restaurante, vamos transformar aquilo num quiosque, ainda vai poder funcionar ali alguma venda e tudo mais, tem uma estrutura que nós estamos reformando, e nós ampliamos a parte do salão para exposições, para que fosse ainda mais aberto ao público o Trapiche, porque o restaurante, de alguma forma, ele limitava o uso, né? Então quem ia ali geralmente era quem só ia usar o restaurante. Então nós estamos melhorando o uso,
para que mais pessoas possam ir, possamos ter mais eventos de todas as formas, todos os tipos ali, mais exposições da nossa arte, da nossa cultura, e estamos fazendo uma ampliação de 10 metros para cada lado. Esse baluarte ele vai ampliar, a gente vai manter aquela estrutura, ampliar e fazer esse deck ao redor, no formato do baluarte, que vai aumentar a quantidade de pessoas possíveis a estarem de forma simultânea no local. E além disso... Só uma pergunta, em relação ao bondinho, não vai ter bondinho? Então, essa é a questão que todo mundo pergunta, né? Sobre o bondinho. Nós estamos fazendo toda a reforma da infraestrutura dos trilhos para funcionar o bondinho, só que na obra de engenharia do recurso federal eu não posso prever esse equipamento. Então é como se fosse uma segunda etapa. É uma decisão do prefeito se vai voltar a funcionar o bondinho ou não, mas é uma segunda etapa ali. Bora fazer uma enquete rapidinho aqui. Giba, tu é a favor do bondinho lá do Trapiche? Sim. Tu é a favor do bondinho? Também. Tu é a favor do bondinho? Eu não posso opinar sobre. Olha, eu particularmente, tanto faz, com bondinho ou sem bondinho, tá? Porque eu acho que o Trapiche, ele é um momento de contemplação. Você andando daqui até o final, tranquilo e de boa. Qual é a vantagem do bondinho nesse aspecto? É porque realmente nós temos 6 meses de chuva e 6 meses de sol. Né? Exatamente. Então, ele ajuda muito nesse aspecto, né? Mas o que eu quero é que o Trapiche seja funcional, né? Independente de bondinho ou sem bondinho. Exatamente. Não, seguro, tranquilo, é seguro, né? Mas é a gente poder justamente ter esse Trapiche, porque no tempo que era tudo de madeira, a gente tinha ele à vontade, a hora que a gente queria, né? E depois que fizeram uma estrutura bonita e tal, aí tudo de concreto, fechou. Então... Aí, ou seja, quantos anos o Trapiche está fechado? Né? Eu já estou de cabelo branco quando... Eu fui criança. É o tempo, pois é. Criança. Então não pode, pessoal. Tem uma geração inteira que não sabe o que é o Trapiche Eliezer Levi. Temos que deixar ele ser funcional, entende? Com bondinho ou sem bondinho, mas tem que funcionar aquilo lá. Então, você falou, a gente está fazendo uma manutenção estrutural e infelizmente ficaram muitos anos parados o Trapiche. E aí o nosso rio é muito forte, né? Lá embaixo tem os pilares e as vigas estavam já com armaduras expostas, todos fragilizados. Estamos fazendo esse reforço estrutural, dando segurança para a estrutura do Trapiche. E aí algo que ficou parado anos, infelizmente, eu não sei porquê, eu não vou achar culpados aqui, mas ficaram parados anos sem intervenção. Nós em meses colocamos a obra para funcionar, estamos trabalhando na obra e estamos pretendendo entregar ainda esse ano o Trapiche reformado. Se não for esse ano, no começo do ano que vem, porque nós já estamos com mais de 40% de execução de obra em poucos meses. E assim que passou para a prefeitura, nós fomos lá e agimos. Isso é resultado, Paulo, sempre reforço, de uma equipe consolidada, uma equipe técnica, multidisciplinar. Eu não faço nada sozinho. Eu, como gestor de uma pasta de subsecretaria, não faço nada sozinho. Eu preciso de arquiteto qualificado, engenheiro qualificado, técnico qualificado. Eu preciso de quem vá na obra ficar acompanhando todos os dias. Eu preciso que as secretarias fins, a desenvolvimento econômico, educação, saúde, sejam parceiras da Secretaria de Obras, trabalhamos juntos. Então, essa visão que o prefeito tem da liderança passou para o secretariado e todos trabalhamos juntos pelas mesmas obras. E aí a gente vê obras inauguradas em 45 dias, 47 dias na saúde. Na educação estamos também trabalhando em várias escolas, são 20 reformas que estamos fazendo, demora um pouquinho mais por causa dessas manutenções. E algumas creches que estamos construindo novas. E aí as praças também. Falei do Trapiche, mas nós anunciamos recente também a nova orla de Macapá, que vai contemplar ali do Araxá até a área realmente do Trapiche. Então estamos fazendo diversas intervenções diferentes até aquela área do Trapiche, ali a Jacibarata também. Além disso, nós vamos fazer o Parque do Meio do Mundo, que já está em fase licitatória, não sei se você soube desse parque. Já, muito bonito. Ali hoje infelizmente, são vários anos que não teve nenhuma intervenção ali onde o pessoal pratica a manobra enquanto está aprendendo a dirigir, né? Aquele grande estacionamento do Sambódromo. Nós vamos fazer uma intervenção ali grande de um parque para que o meio do mundo ele tenha o devido respeito. Quanto vai ser gasto nessa intervenção ali? Ali é uma intervenção de 21 milhões. É uma intervenção grande, vai ter que ter uma drenagem grande. Emenda de bancada ali? Não, ali nós vamos pleitear totalmente com recurso municipal, porque nós entendemos, municipal mais o recurso do saneamento, porque nós entendemos que ali é um desenvolvimento econômico pensado para a cidade, assim como a orla de Macapá.
executadas essas obras, nós conseguiríamos fazer novos pontos turísticos para trazer recursos de fora para a cidade. Então, quando a gente chama o turista para visitar a nossa cidade, nós trazemos um recurso que vem de outro estado, né? Então, isso movimenta a nossa economia. Pode ter certeza. Eu vou fazer uma observação em relação a isso, viu, Pimentel? Você que está aqui há muito tempo. Nós temos ali a Avenida Equatorial, né? Isso. Olha só a diferença. Quando se pensou lá atrás, com o comandante Aníbal Barcelos, a Avenida Equatorial, não era para ter deixado o pessoal invadir a avenida como invadiram. Então, ou seja, nós temos hoje meia boca de avenida, que para chegar até a orla do Rio Amazonas, vai ter que gastar milhões e milhões para poder tirar aquele povo, para poder fazer o alargamento, para ter via dupla da Avenida Equatorial. Então, olha só como é ruim quando você não tem uma gestão pública forte, que possa dizer aqui não pode ser feito, porque essa área aqui era destinada a essa avenida. Naquela época já se sabia do projeto e o pessoal deixou invadir. Ou seja, você vai ter hoje essa intervenção que vai ser feita no meio do mundo, mas a Avenida Equatorial, que ligaria inclusive com a orla da cidade lá via Araxá, que inclusive era um sonho passar permeando até a Fazendinha por uma via que fosse pela orla da cidade, né, como acontece ali no Santa Inês, e nós não podemos fazer isso. Porque como é que vai se gastar ali milhões para poder fazer o alargamento da Avenida Equatorial? E está comprometido, né? Infelizmente está. Então são tantas coisas que têm que ser observadas, por isso que eu falei logo no começo do programa em relação a essas áreas de ressaca que estão obstruídas, né? Por que não faz ponte nas ruas, de vez só aterrar, e porque causa essa calamidade toda que todo inverno tem, né? Exato. Mas vamos lá, em relação a obra, por exemplo, que nós falamos a respeito da obra ali da Feira do Caranguejo, que eu acho que foi muito bom, porque não adiantava ter ali o shopping popular bem feitinho e ao lado, né, uma coisa depreciativa, feia, repugnante, né, e deixando o pessoal trabalhar meio meia boca. Então ficou muito bom ali. Mas como é que vocês vão estar trabalhando essa questão das obras que cabe ao município de Macapá, com as obras da orla também, que cabe ao Estado também? Por exemplo, o Estado tem pretensões de poder realizar ali tipo como se fosse ali uma feira do açaí ali na orla. Como é que vão trabalhar isso junto? Então, as nossas equipes técnicas ainda tentam fazer esse diálogo, né? Então, se eu tenho uma intervenção urbana para um espaço público, e se o Estado também tem, o Estado e nós precisamos fazer essa comunicação uns com os outros para que não se invista o mesmo recurso com duplicidade na mesma área. Então, quanto à orla, assim que nós pleiteamos esse projeto, começamos a pensar esse projeto, nós chamamos a equipe da Secretaria de Infraestrutura e falamos, olha, equipe, nós vamos trabalhar a orla nesse trecho aqui, ó, que vai do Araxá até mais ou menos ali pelo Trapiche, né? Então nós estamos fazendo intervenções diversas, não é só uma, são várias. Uma é licitação, outra que é iluminação pública, outra que é o próprio Trapiche, outra que é Jaci Barato. Nós apresentamos, damos publicidade a esses projetos. O Estado, assim que apresentou aquele plano, se não me engano foi um senador que apresentou, que prevê uma nova orla também para Macapá, é outro trecho da orla. Então é mais virado ali para a orla do Jandiá, Cidade Nova, Perpétuo Socorro, então já é para outro lado. E essas comunicações acontecem para que não tenha duplicidade realmente e que possa casar os projetos de forma coesa. Aquela parte ali do próximo ali do Perpétuo Socorro ali, já naquela eu posso dizer, eu chamo ali de doca do Perpétuo Socorro, né? Porque eu sou do tempo da doca, né? Como é que fica aqueles puxadinhos que foram colocados ali na frente da residência do governador, ali na Baixada ali? Porque ali realmente foi o pessoal ali, se não pararem ali, eles vão chegar lá no Trapiche Eliezer Levi, né? Como é que fica isso aí? Nós já conversamos muito com esse pessoal.
foram várias reuniões, a princípio estavam irredutíveis. Então, esse papel da gestão pública é um dos mais difíceis, né? O do diálogo. Porque se eu junto aqui 50 pessoas, se eu junto 3 pessoas aqui, nós 3, nós provavelmente não temos as mesmas opiniões, né? Nós já vimos isso mais cedo. Então, se eu junto 50, muito mais difícil, né? Então, nós fomos lá, a pedido do prefeito, nós juntamos realmente, não eram 50, mas eram ali 35 pessoas, representantes, né? Fora as famílias, porque ali tem comércio e tem moradia. E aí nós fizemos uma proposta para eles, porque de qualquer forma eles foram colocados ali pelo governo do estado há alguns anos. Eu não vou te especificar toda a história, mas eles foram colocados ali pelo governo do estado com uma promessa de ter um espaço para trabalhar. E aí nós entendemos isso, propomos alguma solução, nós tínhamos 2 soluções. Ou retirar, indenizar, porque de fato eles estão ali e foram colocados por um ente público, ou indenizar para a retirada deles, ou realmente abrigá-los de forma ordenada e projetada. E aí, entre essas 2 opções, a maioria optou pela retirada, então realmente eles vão acabar saindo de lá e sendo indenizados à medida do possível a isso, né? Isso é um papel da Secretaria de Ordenamento Urbano. E assim nós vamos ter aquela orla novamente livre, sem prejudicar o comércio local, porque nós estamos em diálogo com todas as escalas de comerciantes que trabalham ali. Então tem desde o baloeiro até o feirante, até tem todo tipo de feira ali, né? Todo tipo de comércio, é bem diversificado. Então todos realmente estão em harmonia com o nosso projeto hoje, né? O que não havia acontecido em um outro momento. Mas que legal isso aí, porque uma das questões, inclusive, que eu vejo assim, porque obra pública, normalmente você tem impacto social, né? Infelizmente, justamente por falta de políticas públicas direcionadas, né? Ou então de forma equivocada, da mesma forma que aconteceu com os camelôs, por exemplo. Você tem um camelódromo no meio da rua, na Cora de Carvalho. Como é que faz? Nós perdemos a oportunidade de poder fazer um shopping, digamos assim, popular, para esse tipo de empresário, ali na Cândido Mendes, onde foi construído hoje a sede da OAB. Ali era um terreno público, terreno do governo do estado, que ali era a central de medicamentos, que dava para poder fazer ali uma estrutura muito boa, que eu inclusive sempre defendi. Construir ali um shopping com centro administrativo, agregando valor ali na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e a SEICOM, que representaria o governo do estado. Deixava as 2 secretarias ali, juntamente com esse shopping, tiraria todo o povo de lá da Cora de Carvalho e você colocaria ali parte de alimentação, venda de produtos e o centro administrativo para as 2 secretarias. E, infelizmente, nós não fomos ouvidos. Preferiram entregar para a OAB, que não precisava disso, já tem uma sede. Eu sempre disse, se quer dar para a OAB, então que peça de volta ao antigo prédio que era do governo. Por que não se devolvia não é para o Estado, não, devolver para a sociedade para ser feito ali um museu, que nós precisamos tanto do museu, né? E, infelizmente, a OAB, com seus grandes mãos de capilaridade grandes, né? O governo do Estado deu ali com os bons olhos o terreno, construiu o prédio e ficou com os 2 prédios. Olha, perdemos uma oportunidade que onde é que esse pessoal vai ficar agora? Porque se estão no centro, eles gostam de ter ficado no centro, né? Então, ou seja, perdemos essa oportunidade e não sei. Parabéns para a OAB que ganhou uma sede nova, né? E continua com o prédio antigo que antigamente era o fórum, né? Mas olha aí, Vi, beleza, a nossa conversa está muito boa, né? Mas nós já estamos, como diz o Caboclo, já no crepúsculo do programa, como diz o J. Ney, né? Sim. Vamos falar aqui uma parte aqui que eu vejo assim. Eu sei que existe muita, digamos assim, muita vontade de poder realizar. São tantas obras que a prefeitura está fazendo hoje, e eu sei o quanto o prefeito está se esforçando para poder justamente resolver e dirimir, digamos assim, os problemas dentro das áreas de ressaca, né? Mas eu gostaria muito de levar digamos, essa ideia
né, de poder, digamos assim, melhorar um pouco mais, né, em relação, principalmente a esses recursos, né, que foram destinados à parte de saneamento, né. Então, uma pergunta, como é que está a relação com essa empresa, que é a mesma empresa, tanto de energia elétrica como também a de água e esgoto, em relação às atividades que a prefeitura está? Porque eu sei que toda e qualquer intervenção que vocês possam fazer, não tem jeito. Tem que falar com a companhia de eletricidade, tem que falar com a companhia de água e esgoto, né? Como é que está isso? Então, Paulo, é até bom esclarecer aqui, né? Porque eu falei aqui sobre essa boa comunicação que nós precisamos ter com a CSA hoje, né? A Equatorial e o governo do estado, e a prefeitura tem feito essa comunicação. Às vezes, na comunicação, você pode falar e não ser ouvido, né? Enfim, então nós pegamos todos os projetos, tudo que nós fazemos, todas as pavimentações, elas partem de um planejamento, de uma solicitação do público, de uma demanda e de um planejamento. Ainda na época do planejamento, antes de começar as obras, nós informamos tanto a Equatorial quanto a CSA. Eles têm conhecimento disso. Informamos de ofício. Costumamos ir lá, em loco, pedir essas viabilidades, porque é importante também falar que nós não temos a opção de não informar. Quando eu vou fazer uma obra de uma feira ou uma pavimentação, o próprio ente federal, para aprovar meu projeto, minha obra, ele solicita que eu informe, ele me pede comprovante de informativo da Equatorial, da CSA, do governo do estado, ele pede que informe em alguns casos o plano de sustentabilidade daquele empreendimento ou daquele projeto para a Assembleia ou para a Câmara Municipal. Então, essa informação nós damos em cada intervenção. Infelizmente, vai deles pegar essas informações. Recepcionar ou não, né? Recepcionar ou não. Além disso, nós já estamos concluindo, né? Eu posso falar um pouquinho sobre, finalizar então? Então, só para te fazer um resumo geral. Hoje nós já temos inauguradas 57 obras nesses 1 ano e 10 meses de gestão. É uma média, é mais muito que duas obras por mês, né? Tem semanas aí que nós, a cada dia da semana, inauguramos uma obra, seja de pequena, média ou grande porte. Então nós temos todo tipo de obra. Nós temos hoje 42 obras em execução, espalhadas pela cidade, pelos distritos. Posso te falar de obras no Bailique, posso te falar de obras no Carapanatuba, de obras na comunidade São Pedro dos Bois. Quase ninguém conhece a comunidade São Pedro dos Bois. Sempre falo, é quase que só uma via, assim, passando em uma comunidade bem pequena, mas nós estamos reformando o posto de saúde lá deles, por exemplo. Então, obras em posto de saúde no Tessalônica, espalhadas por todo realmente nossa região. E além desses resultados, nós temos mais de 30 projetos em andamento, né? Você sabe disso, nós pleiteamos esses projetos nos órgãos federais e queremos sempre mais obras, mais projetos para a nossa cidade. E tudo isso eu agradeço, eu atribuo à minha equipe técnica, atribuo a essa união que hoje ocorre dentro da prefeitura, e eu disponibilizo a nossa subsecretaria, a nossa secretaria, e em nome da nossa gestão, e o prefeito Furlan sempre nos deixa muito claro isso, e fala a todos os ouvintes aqui que nós sempre estamos abertos ao diálogo. Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser realmente falar de algum pleito, nós sempre atendemos lá na secretaria. Eu sempre tiro um horário específico da manhã para atender quem realmente está pedindo alguma passarela, alguma pavimentação. Eu não falei número de passarelas, né? Eu falei que 1/3 da população mora em área de ressaca. Nós já executamos, um número muito alto. Nós já executamos 50 quilômetros de passarelas, entre passarelas de concreto, madeira e mista, nesse 1 ano e 10 meses de gestão. Então imagina o tanto de gente que mora nessas passarelas, e eu consigo te passar esses números. Tem gente que me questiona, caramba, 50 quilômetros, eu te passo esse número exato, real, porque nós executamos, e aí nós temos muitas intervenções aí espalhadas pela cidade, né? E concluindo, te agradeço essa oportunidade de somar aqui. Você vai voltar, porque ainda faltam algumas coisas para a gente conversar, né? Essa oportunidade de somar. As obras prediais que eu falei aqui, as passarelas, não falei das pavimentações, posso trazer números no próximo momento, né? Isso tudo é fora as pavimentações que estamos fazendo, e desejamos continuar trabalhando, pensando a cidade para as pessoas que nela estão morando, né? Beleza, Ivo. Pessoal, é o seguinte, a gente sabe que é muita coisa para falar, e o Giba já está querendo me desligar o meu microfone aqui, eu não vou permitir isso. Olha, Giba.